Então, continuando aí, né? A nossa intenção é trabalhar com corrente trifásica. E como é o interior do gerador trifásico, né? Tá certo? Então, o gerador trifásico, ele vai ter o seu estator, né? Ele vai ter mais ou menos esse desenho aqui, né? Nós vamos ter aqui um polo. Eles vão estar colocados na peça estatórica, né? Mecanicamente defasados em 120 graus. Então, o que causa a defasagem na onda senoidal trifásica é a defasagem mecânica dessas peças polares aqui, né? Então nós vamos ter uma bobina aqui, que eu vou chamar de R. Vou ter outra bobina lá. Nós tínhamos três cores, né? Eram vermelho, verde e preto. Vou pôr em vermelho essa aqui, né? Vermelho, verde. Então essa aqui vai ser a vermelha, mesmo estando com peça vermelha. Eu vou colocar aqui vermelho. A verde. Vermelho, verde, preto. Aqui dentro o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter aí dentro uma peça, né? Que a gente já viu, que é uma peça igual a esta. É uma peça bobinada, né? Deixa eu mostrar aqui. Tem essa peça. Nós vamos ter um rotor bobinado. O estator do gerador trifásico, o estator do gerador trifásico é uma peça assim, que é alimentada por tensão contínua. Então, o rotor do gerador trifásico é alimentado, né, por tensão contínua. Então, esse rotor aqui do gerador trifásico, ele tem polaridade fixa. Se essa peça vira, se a gente tomar essa caneta aqui como essa peça, essa tampa é o polo norte. Conforme essa caneta gira, aqui vai ser sempre o polo norte, pois essa configuração faz com que a corrente nesse bobinado seja sempre o mesmo, tenha o mesmo sentido. Então, ó, a tampa da caneta é o polo norte, ela está girando, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar outra caneta aqui, né? Vou colocar a tampa preta vai ser o polo sul e a vermelho o polo norte, ó. Então esse sistema fica girando assim, ó. Tanto no motor monofásico, o rotor, né, no gerador monofásico, o rotor é bobinado nesse estilo aqui, tá certo? Ó. O norte tá para baixo, o norte tá para cima e o sul tá para baixo, aqui, ó, girando esse rotor por uma força externa, né? Tá certo? Então essa caneta aqui eu vou usar agora para representar o sistema trifásico, tá certo? Então vamos lá, né? Então, temos aqui a carcaça, o estator, o sistema estatórico de um gerador trifásico. Tudo bem, pessoal? E aqui, né, a gente pode ver, vou puxar um pouco mais para baixo, para ficar um sobre o outro, né? Nós temos o que aqui? Nós temos o gerador e o seu sinal, o sinal de saída, né? Tá certo? Então, ó,
configuração aqui eu vou deixar um pouco. Vou pegar outra caneta, né? Vou deixar aqui. Pera aí. O azul vai ser o nosso polo sul e o vermelho o polo norte, tá certo? Ó. Então quando nós estivermos com este norte, né, aqui, ó, nós vamos ter na bobina verde, ó, deixa eu puxar mais para cá. Aqui, né? Deixar o sinal. Né? Então o que a gente vai ter aqui? Aqui, ó, quando o norte está aqui, nós temos isso daqui. E olha só, o R e o E, né, vou pôr os nomes aqui, né? Essa verde é a bobina R, né? Verde é a bobina R, a preta é a bobina T, essa é a T, e a vermelha é a bobina S, aí, né? Deixar isso aí bastante visual, né? S, tudo bem, pessoal? Então, olhando ali, né? Só para tirar uma dúvida aqui. Se tá aparecendo, tá aparecendo. Vamos lá. Então, olha só. Quando esse norte estiver aqui, na bobina R, nós temos esse valor de tensão. Olha aqui, o sul. O que está ocorrendo com o sul? Exatamente nesse instante. Aqui, ó. Se a gente pôr a bobininha aqui. O sul não está no máximo. Elas estão, nesse momento, estão no mesmo valor de tensão. Ó, porque a bobina lá do sul, né, está igualmente distribuído entre o T, que é o preto, e o vermelho, que é o S, ó. Então, se o polo norte estiver aqui agora, né? O polo norte estiver no vermelho, o sul vai estar aqui, causando esse sinal, tá certo? Só que esse cara vira, né? Esse cara vira, tá bom? Daí, ó, vou virar aqui, ó. O sul agora, ó, vai totalmente para cá. O sul vem totalmente sobre a bobina preta. Olha aqui, ó. Nesse momento, eu vou começar a desenhar, né? Então, esse cara agora, se eu desenhar um ímã aqui bem nesse instante, ó, o que eu vou ter? O polo sul totalmente sobre a bobina preta, né, ó. Ela chegou ao máximo negativo. E aqui, ó, ela está igualmente separada. O polo norte está bem no meio da bobina verde e da bobina vermelha. Olha aqui o que ocorre. Polo norte aqui, ó. Aqui o polo norte, né? Ele estava direcionado para a bobina R e o polo sul para essas outras aqui. Tudo bem? Daí o sistema continua girando, ó. Olha aqui, ó. Girando assim. O polo norte vai estar totalmente sobre a bobina vermelha. Então, nesse instante aqui, ó, olha lá. O norte agora está totalmente sobre a bobina vermelha, promovendo na bobina vermelha a tensão de pico positiva, né? Na bobina que sai o sinal S. E no lado sul aqui, ó, tanto o sinal R quanto o sinal T estão no mesmo valor, porque o sul está bem no meio deles, com menor influência. Então a força de sul é dividido por essas duas bobinas, por isso que o valor deles não é o máximo, tá certo? Daí esse sistema continua girando, ó, girando aqui, ó. O que nós vamos ter? O polo sul sob a bobina verde, né, ó. A bobina verde vai ter o máximo negativo aqui, ó, que é esse instante aqui, ó. Polo norte
Polo sul. Ó, o sul está totalmente sobre a bobina verde. Por isso que a bobina verde tem essa tensão de pico negativa aqui. Vamos pôr menos 200 volts de pico, vai. 200 volts de pico. 220 volts é RMS, tá? Então, não é 220 volts. Tudo bem, pessoal? Aqui são valores de pico. Tá certo? Nós vamos ter aqui, né, 311, 300 e... vou pôr 220 volts de pico. Faz quanto? 20 volts de pico. Certo? O norte está aqui, tá certo? O norte, ó, tá bem no meio aqui. Então a indução do norte sobre essas bobinas não é total. Ele divide o seu valor nessa distância angular, né, entre o T e o S. E esse sistema continua girando, né? Tá bom? Esse sistema continua girando quando nós vamos ter, ó, aqui agora, o norte totalmente sobre a bobina preta. Ó, o norte totalmente sobre a bobina preta. Então, ó, o norte agora está totalmente sobre a bobina preta. Tá certo? E o sul está no meio da bobina verde e vermelha. Então induz o sul um valor de tensão que não é o valor de pico, que é esse valor aqui, porque esse cara está bem no meio da peça polar. Então ele divide a sua força das linhas de campo com essas duas bobinas. Mas não é a mesma coisa que esse lado que está o máximo aqui, né? Tudo bem, pessoal? E daí a última, esse cara vem aqui, ó, sobre essa bobina vermelha, o polo sul. Tudo bem? Então o sul aqui, ó, do ímã girando, né, do rotor com polaridade girando, o sul, ó, vem totalmente sobre a bobina vermelha. A gente tem a tensão de pico negativa da bobina vermelha, pois o azul é o polo sul, né? E o polo norte está sendo dividido, está bem no meio aqui, né? Nesse instante, nesse valor polar de graus aí, né? Está bem no meio de T e de R. Então, ó, o norte, que é valor positivo da tensão, né, vai estar não no valor total desse sinal T e R, porque ele não está colocando toda a sua força sobre o sinal. Então, pessoal, conforme essa peça polar gira, ela vai causando isso aqui, dentro do estudo da fabricação do sinal trifásico, tá? Então vai por este giro, né, de polo norte e polo sul, nós vamos fabricando, né, ou melhor, o rotor vai fabricando o sinal trifásico que a gente tanto estuda aí e tanto escuta, tá? Então, esse giro promove o que? O surgimento do sinal trifásico, tá bom? E quem faz esse cara girar? Pode ser um gerador a diesel, pode ser um gerador hidráulico, pode ser um gerador eólico, pode ser diversas coisas, tá certo? Que vai fazer com que esse cara, que é o rotor bobinado, alimentado com tensão CC, gire. Ah, por que tensão CC? Porque para ter esses polos sempre fixos no rotor. Então esse rotor que eu representei por essa caneta aqui, né, vai ter sempre os polos fixos. E essa força mecânica que vai ser aplicada aqui nesse centro vai fazer essa peça girar. Ok, pessoal? Então aí nós estamos começando, né, a entender como que surge a corrente trifásica, tá certo? Então há um gerador, né, há um estator trifásico, né, na qual a colocação das suas peças polares são defasadas de 120 graus.
Então, de uma peça para outra, a defasagem é de 120 graus. Isso causa no sinal de saída essa defasagem de 120 graus, tudo bem? E o rotor é um rotor, conforme já foi falado várias vezes, é um rotor alimentado por tensão contínua. Isso faz com que e os polos desse rotor são lisos. Isso promove para esse rotor sempre, né, um polo norte e sempre um polo sul. Então esse rotor aqui que acabamos de estudar, né, é um rotor alimentado por tensão de corrente contínua. Tá certo, pessoal? Então aqui nós temos o sistema gerador. Beleza? Então vamos lá. Geralmente, né, quando a gente fala de sistemas geradores, existem aí os fechamentos, tá? Fechamentos que nós vamos ver agora, né? Os fechamentos de gerador que vão alimentar o motor, né? Então vamos lá, né, pessoal? Continuando aí. Bem, geralmente nós temos num gerador, né, 3 bobinas, né, que eu vou representar até como eu estou trabalhando já, né? A cor verde de caneta vai representar uma bobina, tá certo? Uma bobina aqui. A vermelha, né, vai representar outra bobina.